fim de relacionar com o diagrama de classes, o caso de uso 2, registrar a entrada de medicamentos, que por sua vez é baseado no requisito funcional. O sistema deve registrar a entrada de medicamentos, sendo o funcionário responsável por realizar essa função. Foi necessária a criação de duas classes. Uma delas é a classe funcionário e a outra a classe medicamento. A classe medicamento não era prevista no diagrama de casos de usos. Bom, para a completude do requisito funcional em que o caso de uso 2 foi baseado, foi também necessário a criação de um método que se chama registrar a entrada de medicamento na classe medicamento, o qual é responsável por efetuar esse registro de quando um medicamento chega no estoque da farmácia. Bom, o medicamento se associa com um funcionário em uma relação de 1 para 1 e de 1 para muitos, indicando que um funcionário ele consegue registrar um ou vários medicamentos ao mesmo tempo. Entretanto, dois funcionários não podem usar a funcionalidade de registrar esses medicamentos ao mesmo tempo. Bom, o caso de uso 6, registrar a saída de medicamentos, e o caso de uso 7, descontar do estoque, foram criados para representar o nosso requisito funcional que diz: o sistema deve registrar a saída de medicamentos e descontar do estoque. Bom, para fazer a representação desses casos de uso no diagrama de classe, foi necessária a criação de uma classe extra, que não estava prevista no nosso diagrama de casos de uso. Essa classe é chamada classe venda. Bom, além disso, essa classe venda possui um método que se chama efetuar venda, que permite que a classe funcionário efetue vendas, através de uma associação que estabelece uma relação de 1 para 1 e de 0 para muitos, entre essas duas classes, a classe funcionário e a classe venda, significando que o funcionário pode realizar nenhuma ou várias vendas. Além disso, existe uma relação entre essa classe venda que foi criada e a classe medicamento, que afeta diretamente o estoque. Quando o funcionário realiza a venda, o medicamento é debitado do estoque através do método registrar saída de MED, que se encontra na classe medicamento, assim registrando a saída do medicamento. Bom, para representar o nosso requisito funcional, o sistema precisa registrar os dados dos clientes como CPF, nome, idade, gênero, endereço e compras efetuadas, sendo o funcionário que efetua a compra que registra. Foi necessário a criação no caso de uso 4, registrar os dados dos clientes, o qual foi representado no diagrama de classe como um método, que se chama registrar cliente. Esse método ele está presente na classe cliente, que é uma classe que não foi representada visualmente no diagrama de casos de usos, mas é uma classe adicional do diagrama de classes. Bom, essa classe cliente está associada à classe funcionário através de uma relação 1 por 1, que significa que um funcionário pode registrar um cliente apenas por vez, e um cliente só pode ser registrado apenas por um funcionário. Quando o cliente faz a compra, o funcionário o registra, a fim de que este cliente, a partir da sua 10ª compra, possa ter acesso ao desconto, que é de 15%. Eu falarei agora do requisito funcional 05. O sistema tem de oferecer uma função do Programa de Fidelidade do Cliente, o PFC, utilizando-se das informações registradas das compras efetuadas pelo cliente. Este requisito funcional está relacionado com a parte de construção e com as diretrizes do PFC, pois ele relaciona-se com outros requisitos que falam sobre o registro de funcionários
bem como de clientes no sistema do banco de dados da Drogaria São Luís, assim como de requisitos não funcionais que tratam do armazenamento na nuvem destes dados, assim como de regras de negócio que determinam como a política da empresa trata esses descontos e a forma que deve ser feito o registro para que sejam válidos. Assim, quando transpomos essa situação para o diagrama de casos de uso, foi criado o caso de uso 5. O sistema deve oferecer descontos para clientes registrados. Então, ao buscarmos representar isto no diagrama de classes, avaliamos necessária a criação de 3 novas classes: a classe cliente, a classe desconto e a classe venda. A classe desconto, através da identificação da venda, avalia se o cliente, que possui o atributo histórico de compras, está apto ou não a receber esse desconto. Eu falarei agora também do requisito funcional 06. O sistema tem de oferecer um desconto para clientes registrados no Programa de Fidelidade do Cliente, o PFC. Então, como funciona esta situação na prática? Este requisito funcional também relaciona-se com o caso de uso 5. O sistema deve oferecer desconto para clientes registrados. Assim, quando um funcionário efetua nenhuma ou uma venda, a classe desconto avalia se esta venda está ou não apta a receber o desconto. Mas como isso é feito? Então, a classe desconto, que está associada à classe cliente, este cliente podendo ou não receber um desconto, avalia no histórico de compras do cliente, que é um atributo, se o cliente já realizou mais de 10 compras em dias alternados na Drogaria São Luís. E, se for positiva esta afirmação, então a classe desconto concede o valor do desconto à classe venda, que possui a identificação própria para que a classe desconto possa identificá-la, assim bem como do funcionário que a efetuou, do cliente que recebeu os produtos, bem como a identificação dos medicamentos que foram vendidos. Então, o funcionário concede o desconto através do método que se encontra na classe desconto, aplicar desconto. Então, este valor é subtraído da classe venda.